O governo federal incluiu, por meio de decreto, salões de beleza, barbearias e academias no rol de atividades essenciais e que, portanto, devem ser mantidas em funcionamento durante a pandemia. A decisão do presidente acaba por ser apenas uma formalidade, considerando que, a partir de decisão do Supremo Tribunal Federal, a regulamentação e responsabilização sobre as normas de restrições ou liberação de atividades é de competência de estados e municípios, respeitadas as particularidades de cada uma das regiões. A prova é que no sul do país os salões de beleza já estão liberados para operar há mais de um mês. A edição do decreto de distanciamento social controlado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, ajustando medidas de restrição a atividades econômicas e sociais, de acordo com a classificação que considera o incremento de casos e capacidade de atendimento hospitalar na rede de saúde, em cada uma das 20 macro-regiões em que o Rio Grande do Sul foi dividido, não necessariamente determina a obediência cega pelos prefeitos ao que foi decretado. Classificada com bandeira amarela, considerada de baixo risco e ampla capacidade de atendimento, Cachoeira do Sul teve publicada hoje suas normas para adequar ao que rege o estado neste período de pandemia. No decreto municipal, o prefeito Sérgio Gnatti, diferentemente do previsto na regulamentação estadual, vetou qualquer atividade em quadras de esportes públicas ou privadas, visando desestimular esportes coletivos que invariavelmente contribuem para a aglomeração de pessoas. A prefeitura apertou também o cerco para evitar maior circulação de pessoas no transporte público nos considerados horários de pico. Idosos beneficiados com a gratuidade no transporte terão os cartões vetados em horários específicos. Isso não impede o uso do transporte público pelos beneficiários em qualquer horário, mas terá de ocorrer mediante o pagamento de passagem. E com isso, os supermercados que destinaram um horário específico para atendimento de idosos no período das 8 às 9 da manhã deverão alterar o plano, adequando ao horário em que os idosos estão liberados para utilizar a gratuidade do transporte. Como fica o novo decreto de Sérgio Gnatti? As academias e centros de treinamentos ganham 1 hora a mais de funcionamento, podendo operar até às 20 horas. Fica proibida a prática de esportes coletivos em quadras públicas ou privadas. Segue vetada a colocação de mesas e cadeiras para qualquer finalidade em praças, parques e logradouros públicos e aglomeração de pessoas em locais públicos ou privados, inclusive em áreas externas. Os mercados e supermercados devem obrigatoriamente limitar o acesso ao estabelecimento a uma pessoa por família, desestimulando assim as aglomerações. Fica proibida a utilização do benefício da gratuidade para idosos no transporte coletivo urbano nos seguintes horários, de segunda a sábado: das 7h30 até as 9 horas da manhã, das 11h30 da manhã até as 14 horas e das 17 horas até as 18 horas e 30 minutos. Fica permitida a adoção de medidas de restrição à circulação de automóveis e de pessoas nos locais em que seja verificada a aglomeração pela fiscalização, tais como proximidades da Ubra e do loteamento Colina Verde, Aeroclube Municipal e no Porto, entre outros espaços onde se verifique aglomeração de pessoas.